surto de cólera no país. Mais 8 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Reforço de cooperação. O presidente de Moçambique cumpre visita de Estado a Angola. Negociações para a paz. A reunião juntou em Istambul altos responsáveis ucranianos e conselheiros. Hoje notícias, sexta-feira, 16 de maio de 2025. Bem-vindo à Atualidade. Boa tarde, começamos este informativo com a atualização sobre a situação do surto da cólera no país. Mais 8 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde, que reportou no mesmo período 199 novos casos da doença. A província de Kwanza Sul, com 51, é a que mais casos registrou no período em referência. O total cumulativo desde o início do surto em janeiro é agora de 20.447 casos. Receberam alta nas últimas 24 horas, 236 pacientes e estão atualmente internadas outras 530 pessoas. O total de mortes causadas pela doença até o momento é de 624. Na província do Huambo, as autoridades alertam para a necessidade de se continuar a redobrar as medidas de prevenção contra a cólera, como forma de evitar o registro de novos casos da doença. Desde que se instalou o surto no país, apenas uma morte foi registrada naquela região do país. O Fidel Custódio está em direto para Hoje Notícias, a partir do Huambo, e traz mais desenvolvimentos sobre a estratégia de combate à doença naquela região do país. Fidel, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. Saudação que se estende também ao telespectador do Hoje Notícias. Vamos olhar para a situação da cólera a nível da província do Huambo e, para o efeito, vamos à conversa com o chefe do Departamento de Saúde Pública no Huambo, Valentim Catolo. Muito boa tarde. Como é que estamos neste momento? Muito boa tarde. É para dizer que desde o começo do surto a província tem um cumulativo de 41 casos de cólera. E desses, um resultou em óbitos e, portanto, agora temos apenas um caso ativo e os demais já encontram-se recuperados. As idades variam de 2 a 70 anos de idade e, quanto ao gênero, 25 são do sexo feminino e 16 são do sexo masculino. E nesta altura temos a realçar que o epicentro está no município do Huambo, na medida em que este município reportou 23 casos, e a seguir vem o município do Cuima com 8 casos, e depois temos o município do Ecunha com 7 casos respectivamente. São, portanto, os municípios que nos preocupam. E a esta altura a situação é estável, na medida em que os casos estão reduzidos consideravelmente. Estávamos preocupados até então com o corredor do Lubito por conta da província de Benguela, que tinha vindo a ser o epicentro da situação, mas agora que o quadro também alterou-se completamente, pensamos que sentimos-nos um bocadito folgados, mas isto não significa dizer que baixamos a guarda. Devemos continuar a observar essas medidas, sobretudo naquilo que tem que ver com o consumo da água, de preferência água tratada, e para aqueles que não tenham acesso à água tratada, façam a fervura. Obrigado, Valentim Catolo, chefe do Departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial da Saúde do Huambo, e aqui a garantir que a situação da cólera no Huambo é estável, numa altura em que a província registra aqui também temperaturas mínimas de 14 graus e 24 de máxima, com previsões do INAMET em termos de temperaturas mais baixas nos próximos tempos, para deixarmos todos em alerta e sob prevenção. Com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio. Boa tarde. Boa tarde, Fidel Custódio, e continuação de um ótimo trabalho. O chefe de Estado angolano foi nomeado vencedor da Africa Road Builders, edição 2025. O prémio celebra líderes africanos que se empenharam no desenvolvimento das infraestruturas. O presidente João Lourenço foi escolhido pela realização de importantes infraestruturas, com destaque para o corredor de Lubito, no caso, e o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O presidente da República, João Lourenço, foi nomeado vencedor da edição 2025 do Africa Road Builders.
um prémio que celebra os líderes africanos que se empenharam no desenvolvimento das infraestruturas. A nomeação aconteceu no dia 25 de abril deste ano, durante a reunião do Comitê de Seleção do Prémio Road Builders Babacar Ndiaye, que decorreu no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O comitê justifica a escolha do Presidente da República pela realização de importantes infraestruturas de transporte em Angola, nomeadamente o Corredor de Lobito, um eixo ferroviário regional estratégico que liga o país à Zâmbia e a República Democrática do Congo, a construção do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, inaugurado em novembro de 2023, a pavimentação de 2.000 quilómetros de estradas, a reabilitação de mais de 2.000 quilómetros adicionais e o projeto de construção de um metro ligeiro em Luanda. João Lourenço sucede no prémio os líderes da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e do Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, co-vencedores em 2024. O comitê ressalta que Angola empreendeu nos últimos anos uma grande transformação das suas infraestruturas de transportes, com o objetivo de reforçar a sua posição estratégica na África Austral e Central e diversificar a sua economia. O Presidente da República vai receber o troféu no dia 28 deste mês, em Abidjan, Costa do Marfim, à margem dos encontros anuais do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento. Patrocinado pelo Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, o troféu Babacar Ndiaye, dos Africa Road Builders, é atribuído pela Actures, uma plataforma de informação sobre infraestruturas e redes rodoviárias em África, e pela organização MIFA, uma rede de jornalistas africanos especializados em infraestruturas rodoviárias. O prémio foi criado em homenagem a Babacar Ndiaye, presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento entre 1985 a 1995. Desde o seu lançamento em 2016, o troféu Babacar Ndiaye já premiou vários chefes de Estado africanos, entre eles o rei Mohamed VI de Marrocos, Edgar Lungu da Zâmbia e Samia Suluhu Hassan da Tanzânia. O Presidente da República recebeu no final da tarde desta quinta-feira, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, Amina Mohamed, Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas. Temas como o Corredor do Lobito, a paz e segurança e questões de género dominaram a conversa entre o Presidente João Lourenço e a número 2 das Nações Unidas. Amina Mohamed está em Angola para liderar de hoje até domingo o retiro regional anual dos coordenadores residentes das Nações Unidas em África. Da agenda da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas consta uma deslocação à província de Benguela, onde vai ser informada sobre o funcionamento do Corredor do Lobito, uma infraestrutura regional de grande relevância que liga Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia. Além do Corredor de Desenvolvimento do Lobito, na conversa com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, a representante das Nações Unidas abordou igualmente questões relacionadas à paz e às desigualdades no continente berço. Falamos de questões de paz e segurança, crise humanitária e as extensões globais numa altura que o mundo está a viver situações conturbadas. Portanto, falamos também no sentido de ver como é que podemos avançar e desenvolver a África, principalmente tendo em conta as metas e as visões de cada país africano. E amanhã, tanto teremos visita ao Corredor do Lobito e também teremos encontros com os diversos ministros para podermos ver de forma sectorial como é que podemos trabalhar várias questões que têm a ver com o desenvolvimento socioeconômico. Também aproveitamos o ensejo de falar, portanto, de questões que têm a ver com o desenvolvimento humano, questões tais como as desigualdades, questões de género. Amina Jane Mohamed atribui ao Corredor do Lobito importância estratégica para o processo de distribuição de bens na região. Todavia, a diplomata que falava à saída da audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse que neste domínio é fundamental que as populações que residem no perímetro do Corredor do Lobito não sejam
esquecidas. É importante saber que é um marco histórico termos sido capazes de empreender uma infraestrutura deste nível, uma infraestrutura que conecta povos, conecta mercados e cria, consequentemente, empregos, mas também é preciso ter em mente aquilo que é a componente humana, não apenas como tanto criar conectividade, mas como criar, por exemplo, o desenvolvimento socioeconômico, criar sistemas alimentares, conectividade. Portanto, está-se a falar de transporte, não apenas questão de transporte de bens e serviços, mas também preciso ter em conta como criar o desenvolvimento de todas as populações que vivem ao longo do corredor, tendo também em conta as questões ambientais, de tal forma que não se prejudique o ambiente, à medida que se cria oportunidades de emprego para as populações, principalmente para a juventude, e, ao mesmo tempo, isso levando para o crescimento econômico do país. Por outro lado, a secretária-geral adjunta das Nações Unidas entende igualmente ser crucial que, na reflexão sobre as potencialidades do corredor do Lobito, se tenha em conta a chamada economia azul. Quando falamos de desenvolvimento sustentável desse corredor, muitas vezes nós não temos em conta a questão da economia azul, que é a economia dos oceanos. E quando se fala do corredor do Lobito, neste caso, teremos que olhar não apenas a parte em terra, mas também a sua expansão para o mar. E as conferências e cimeiras programadas sobre questões oceânicas este ano, acredito que enquadrar-se-ão perfeitamente na visão do corredor do Lobito. Angola tornou-se membro das Nações Unidas a 1 de dezembro de 1976. Desde então, tem mantido uma presença ativa nas atividades da Organização das Nações Unidas, tendo já ocupado assentos nos Conselhos Permanentes de Segurança, isto entre 1996 e 1997 e 2015-2016. Está em visita de Estado a Angola o presidente moçambicano Daniel Chapo. A visita enquadra-se no reforço das relações e cooperação nos setores da banca, agricultura, entre outros. O estadista moçambicano foi recebido no Palácio da Cidade Alta pelo presidente da República, João Lourenço. Neste momento, vamos ao encontro da Iracelma Arnaldo, que está destacada no Palácio Presidencial. Iracelma, boa tarde. Continua a decorrer o encontro entre os dois chefes de Estado? Zola, boa tarde também a toda a audiência a esta altura do Hoje Notícias. Tal como fizeste referência, estamos aqui no Palácio Presidencial, onde nesta altura o Presidente da República, João Lourenço, e o seu homólogo moçambicano encontram-se reunidos no quadro da visita do estadista moçambicano Daniel Chapo ao nosso país. Daniel Chapo veio a Luanda a convite do seu homólogo João Lourenço para identificar novas áreas de cooperação de interesse mútuo com destaque para o domínio económico. Nesta altura, como já fiz referência, os dois estadistas estão reunidos já em privado, um encontro que decorre também em simultâneo com as conversações oficiais entre as delegações dos dois países, um encontro que está a ser conduzido por Tete António, Ministro das Relações Exteriores de Angola, e também por Maria Lucas, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. Este encontro serve para uma avaliação mais detalhada do nível atual das relações bilaterais entre os dois países. Relações que vão ganhar corpo hoje com a assinatura de 5 novos acordos. Destacar aqui o acordo sobre serviços aéreos entre o Governo da República de Angola e também de Moçambique, o acordo sobre a marinha mercante, portos e atividades afins entre os dois países, o memorando de entendimento entre a República de Angola e a República de Moçambique, o Programa Executivo de Cooperação no Domínio Cultural para o triênio 2025-2028 e também o Memorando de Entendimento entre o Instituto do Turismo de Moçambique e o Instituto do Turismo de Angola. De resto, uma jornada de trabalho, o primeiro dia de trabalho do estadista moçambicano, que nós estamos aqui a acompanhar. A jornada inscreve ainda no período da tarde
deslocação à Zona Económica Especial Luanda-Bengo. O foco é identificar as melhores oportunidades de investimentos e negócios a desenvolver em Angola em setores estratégicos. Dizer que as relações diplomáticas entre Moçambique e Angola foram estabelecidas em 1978, isto em setembro de 1978, com a assinatura de Acordo Geral de Cooperação Económico, Ciência, Técnico e Cultural. De resto, nós vamos continuar a acompanhar esta visita, todas as incidências que marcam então esta visita do presidente moçambicano Daniel Chapo aqui na Cidade Alta, e voltaremos com outras informações em outros serviços de informação da rede Girassol. A partir da Cidade Alta, a equipa despede-se, Alberto Capitão, Josué Pedro e eu, Iracema Arnaldo. Boa tarde, é contigo, Celestina. Boa tarde, Iracema. Continuação de um bom trabalho. O incêndio registrado recentemente na estação elétrica da Via deixou cerca de 35 mil famílias sem acesso à energia elétrica. A direção da ENDE promete resolver o problema até ao final da semana. São cerca de 35 mil famílias que por esta altura recebem energia de fontes alternativas em consequência do curto de circuito ocorrido na última sexta-feira na subestação elétrica de Viana. A avaria, que provocou a queima de vários equipamentos, deixou às escuras, a par do município de Viana, os Molenvos e os bairros subjacentes, de acordo com o porta-voz da ENDE, Lauro Fortunato. Provocou a queima de vários equipamentos, desde o equipamento principal, que é o transformador, provocou também a queima dos painéis de 15 kV, bem como os cabos de alta tensão, e privou do fornecimento de energia elétrica mais de 35 mil famílias, portanto, do Zango 0, Zango 1, a Vida Pacífica, a Vila de Viana, portanto, bem como o município de Molenvos. Portanto, os trabalhos continuam, essas famílias estão a ser alimentadas ainda de forma alternativa, mas de forma também alternada, ou seja, não têm energia de forma efetiva às 24 horas. O engenheiro sinalizou que os meios danificados já estão a ser substituídos, prevendo que até o fim de semana possa estar restabelecido o normal fornecimento de energia nas zonas afetadas. Mas ainda está atenta. Hoje, por exemplo, dia 15, procedeu-se à interrupção do fornecimento de energia elétrica nestas zonas para a sequência dos trabalhos que consubstanciam-se principalmente na substituição dos equipamentos antigos que estiveram em combustão pelos novos. Portanto, tem o novo transformador, temos o novo barramento 15, temos cabos novos, isso tudo, portanto, os trabalhos continuam e certamente ao longo dessa semana a situação será restabelecida. Até o momento, segundo ainda o porta-voz da ENDE, 80% dos equipamentos que entraram em combustão, como cabos de alta tensão e o transformador, já foram substituídos pelos técnicos do setor elétrico. O governador de Luanda garantiu que este ano serão concluídas a nível da província todas as escolas que estão em construção no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Luís Nunes falava durante a jornada de campo realizada nesta quinta-feira, que visou constatar o andamento das obras sociais em curso no município do Rangel e a situação do saneamento básico. A visita de campo do governador da província de Luanda teve início no município do Sambizanga, com a reabertura da rua Comandante Bula e a travessa Dambaca. De seguida, rumou ao município do Rangel, onde se desenrolou toda a visita de Luís Nunes. Foram reabilitadas e reabertas municípios do Rangel e não só, e mais concretamente a via do Alentejo, a travessa do Transmontana e a rua, portanto, Henrique Gago, portanto, que estavam em obras e, portanto, foram concluídas. Os moradores agradeceram a iniciativa e falaram das suas preocupações. Essa rua já ficou danificada durante muito tempo. Já houve um asfalto, mas não demorou a sua degradação. Mas dizer que, de acordo com o meu ponto de vista, faltaria mais, segundo as ruas adjacentes, fora da principal, porque se chover com tanta intensidade, a água e a lama que vem dali pode danificar o novo asfalto que colocamos. O que nos deixa inquietado aqui é as vizinhas aqui deitarem água, e também a outra preocupação é que nós precisamos que o governo provincial implemente aquele trabalho de o carro do lixo venha em nossas portas, para não ter que sairmos daqui das nossas casas e deitar lixo mais
mais distante. A escutação ocorreu no Centro de Formação Feminino do Rangel, onde a responsável do setor 6, na Rua da Vaidade, aproveitou o momento para colocar as suas preocupações, que vão desde a criminalidade e também o uso excessivo de estupefacientes. Temos a Dona Maia, que é um mercado autêntico, a partir das 18 até as 5 da manhã. Já chamamos as vendedeiras para sentar-se e encontrar-se em um sítio para fazer os seus negócios. Elas declararam que não podiam vender dentro do interior da casa devido ao negócio da droga que ali também tem aparecido. Na Rua 8 de Novembro, vulgarmente conhecida por Rua da Dona Amália, o governador procedeu à entrega de uma motorizada de 3 rodas a um munícipe. As outras vão ser entregues nos próximos dias. Me vai ajudar muito, praticamente, superar algumas dificuldades que eu tenho enfrentado. O que é que vai fazer com ele? Fazer com ele? Fazer dinheiro, para sobreviver. O município do Rangel conta com 3 centros de saúde. Um deles é o Centro de Saúde do Zangado, que atende diariamente mais de 200 pessoas, confirmou a diretora municipal da saúde. 300 pacientes para serem atendidos aqui no município. Das patologias, como disse, a malária é a mais frequente. Das patologias crônicas não transmissíveis é a hipertensão arterial. O governador de Luanda garantiu o término de todas as obras em curso na capital do país. Todas as obras do PIM estão paralisadas e do diferencial do petróleo, independentemente desses programas, não ser só esses programas, que nós temos outras obras paralisadas na província, que é a situação do hospital do Molegos. Todas as obras paralisadas, nós vamos terminar. As questões na província de Luanda, que vão desde energia elétrica, água potável e saneamento básico, são conjunturais e estes problemas o governador disse que dentro em breve serão resolvidas. As visitas de campo regulares do governador são para acompanhar o funcionamento dos serviços, aferir o nível de funcionamento das instituições e identificar as áreas de melhoria. A taxa de fecundidade em Angola reduziu de 6,2 para 4,8 filhos por mulher. 54% dos agregados familiares têm eletricidade. Em relação à educação, 18% das mulheres e 8% dos homens com idade entre os 15 e 49 anos nunca frequentaram a escola. Os dados constam do inquérito de indicadores múltiplos de saúde referente ao período 2023-2024, que está a ser apresentado aqui em Luanda. E está em direto Horácio Bapolo, que acompanha este evento e traz mais detalhes. Horácio, boa tarde. Muito boa tarde. Terminou agora a cerimônia de lançamento do inquérito de indicadores múltiplos de saúde, que nos dá aqui uma fotografia geral sobre o estado social de saúde do país. Um inquérito, ou seja, um relatório que foi lançado há bocadinho pelo Instituto Nacional de Estatística. Eu tenho aqui comigo o Dr. Teca Francisco, do Ministério da Saúde. Tenho aqui o Dr. Teca Francisco porque este relatório traz aqui vários dados relacionados à saúde, entre eles os casos de hepatite B e entre outros. Dr. Teca Francisco, muito boa tarde. Foram apresentados aqui vários dados, este relatório. Que soluções é que temos para os casos apresentados? Primeiro é que, como disse, o relatório é bastante rico, traz muitos indicadores de elementos de saúde e sociais, do conhecimento, do meio de prevenção, meio de transmissão, até as prevalências de alguns eventos de saúde e até as taxas de mortalidade. O objetivo desse inquérito era realmente fornecer esses dados aos diferentes gabinetes ministeriais, aos diferentes departamentos de programa de saúde pública e de programa social, para poder realmente, em função desses dados, reavaliar as estratégias, reajustar e redirecionar em zonas geográficas ou em quintis sociais onde realmente é importante acelerar.
Naquelas províncias em que os casos são críticos, o que é que se vai fazer? Que soluções é que se pode arranjar para estas localidades? Obviamente que onde tem maior problema, onde que a gente se concentra maior. Portanto, isso precisa, após a disposição desses dados, reajustar as estratégias e redirecionar, como acabei de dizer, obviamente com um olhar muito focado nas províncias com maior prevalência de alguns eventos de saúde. A taxa de mortalidade ronda aqui dos 32 aos 52. Ainda são números muito altos, não? A taxa de mortalidade, temos que saber primeiro redefinir a pergunta. A taxa de mortalidade infantil. Obviamente. A taxa de mortalidade infantil, nós apresentamos aqui 3 taxas de mortalidade diferentes. A neonatal, estamos a falar de todas as crianças com idade inferior a 28 dias, a infantil com idade inferior a 1 ano e a infanto-juvenil até 5 anos de idade. As 3 taxas são de neonatal, 16 por cada 1000 nado vivo, a infantil 32 por cada 1000 nado vivo e a infanto-juvenil 52 por cada 1000 nado vivo. Muito obrigado. Eram palavras de Teca Francisco, do Ministério da Saúde, aqui a nos apresentar algumas soluções sobre os vários problemas de saúde que este documento ou este inquérito traz. Vale aqui dizer que este inquérito é muito rico, realmente. Traz aqui, por exemplo, indica que em Angola 18% das mulheres e 8% dos homens dos 15 aos 49 anos nunca frequentaram a escola, enquanto 19% das mulheres e 27% dos homens completaram o ensino secundário ou superior. Portanto, estes são uns dos dados que podemos trazer neste direto, sendo que outros detalhes nós certamente prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolo, e contamos com isso. Adolescentes de algumas escolas no município da Ingombota estão a ser agraciados com pacotes de absorventes. A iniciativa é de um grupo de amigos em parceria com a administração local. O repórter Ernesto Jaime está a acompanhar esta ronda pela Ingombota, traz mais informações. Boa tarde, Ernesto. Viva, boa tarde. Respondemos a partir do Centro de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Ecumbi Asca, sito no bairro Sagrada Família, aqui na Manhanga. O último ponto daquilo que está a ser então esta ronda de distribuição de absorventes que congrega grupo de empresários angolanos aqui no município da Ingombota, liderada pela administradora municipal Milka Kakessa. São no total 6.000 pacotes de absorventes, um programa que de certa forma traz dignidade às adolescentes e é o que a administradora Milka Kakessa referiu na entrevista cedida à imprensa. É um programa que traz dignidade menstrual às nossas crianças e adolescentes, traz a formação, traz a educação sexual e, acima de tudo, queremos daqui a algum tempo sentir que a nossa taxa de gravidez precoce, a nossa taxa de doenças de foro ginecológico por causa da falta de higiene menstrual tenha baixado consideravelmente. Aqui no município da Ingombota temos estado a trabalhar afincadamente, porque entendemos que este programa tem uma amplitude muito grande e, acima de tudo, já nos tem trazido grandes resultados. Hoje, os nossos parceiros trazem-nos, portanto, uma média de mais de 6.000 pacotes de penso, que é muito bom para nós. Nós temos uma necessidade mensal de quase 15.000 pacotes para todo o município da Ingombota. Estamos a trabalhar diariamente para atingir esta meta, não só com aquilo que são as nossas ações internas no âmbito do combate à pobreza, do Ingombota Empreender, mas também com o apoio desses valorosos parceiros que estão aqui hoje. Queremos que até o fim do ano possamos estar nas 33 escolas para este efeito, onde as nossas crianças e adolescentes com idade menstrual possam beneficiar-se do projeto.
Ouvíamos as palavras da administradora municipal da Ngombota, Milka Kakesse, sobre esta ronda de distribuição de absorvente. É importante frisar que este projeto MAM já teve início no ano passado e é um projeto que visa então, ou está voltado a combater a pobreza menstrual, uma realidade verificada em algumas zonas periféricas de Luanda, onde meninas são obrigadas então a recorrer ou sem recursos a recorrer a métodos alheios ao normal para então conter o fluxo natural. De resto, são estes os dados que podemos escolher aqui nesta ronda. Mais dados poderemos levar até aos telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime. E hoje Notícias, edição de sexta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo da tarde. Continue conosco. Até já. O Ministério da Cultura recebeu esta sexta-feira a visita de uma delegação da ONU para a realização de um programa cultural, uma atividade que se enquadra no âmbito do Dia Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio e acontece no Palácio de Ferro, em Luanda, onde está a Edna Firmino. Edna, boa tarde. Informações adicionais. Cristina Zola, boa tarde também para quem nos acompanha. O Dia Internacional dos Museus é comemorado a 18 de maio e para saudar a data, o Ministério da Cultura, juntamente com o Palácio de Ferro, receberam uma delegação da ONU que estiveram aqui a fazer uma visita no Palácio de Ferro, que passaram pelo momento cultural, um momento de exposição. Dentre vários assuntos, ficou destacado a questão do tráfico de escravos e também sobre a indústria cultural angolana. Nós vamos ouvir o ministro da Cultura, Filipe Zau. Foi uma visita extremamente importante, na medida em que estamos próximo do Dia Mundial dos Museus e, portanto, está a coincidir com a visita de Sua Excelência, a Senhora Secretária-Geral Adjunta da Unesco, a Angola, que infelizmente não pôde estar aqui presente, porque está lá embaixo no corredor do Lubito, mas os coordenadores das Nações Unidas para a África estão aqui todos, que vão ter sessões de trabalho aqui em Angola, e foi importante, portanto, dentro das suas atividades, conhecerem este monumento, que é o Palácio de Ferro, e, por outro lado, ouvirem alguma coisa relacionada com a reparação. A reparação é o lema da União Africana e tem a ver com as nossas expectativas a nível da União Africana daquilo que se pode reparar do tráfico de escravos e das escravaturas em relação aos africanos. De maneira que deu oportunidade para se falar sobre isso através de uma conferência que eu tive a oportunidade de fazer. E depois ouvimos música. Ouvimos música, não só música de caráter tradicional, mas também como o nosso cancioneiro musical se vem desenvolvendo através de, sem perder o sentido da endogeneidade, trazer-nos alguma modernidade. E, portanto, este foi um trabalho interessante, agora com uma feira que pode mostrar um pouco das indústrias culturais e criativas. Nós estamos nesta visão, pretender dar a ideia que também os artistas podem contribuir para a diversificação da economia, trabalhando e também para a empregabilidade. Portanto, este é todo esse espaço de visão cultural e para que a perspectiva cultural hoje em dia seja cada vez mais alargada e também cada vez mais dignificada. Ouvíamos o ministro da Cultura, Filipe Zau, a dar umas breves palavras sobre o que foi esta atividade e as preparações para o dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Nós encontramos aqui no Palácio de Ferro, onde vamos continuar a acompanhar essa atividade e levar outros dados até si nos próximos serviços de informação da TV Girassol. Despedem-se Miguel Suame e Edna Firmino a partir do Palácio de Ferro. Boa tarde. Boa tarde, Edna. O governo palestiniano agradece o apoio do presidente angolano, João Lourenço, à causa palestina e do seu povo. A posição foi manifestada pelo embaixador da Palestina em Angola durante a celebração dos 77 anos da Nakba, nesta quinta-feira, aqui em Luanda. Para o corpo diplomático palestiniano acreditado em Angola,
A comemoração de mais um ano da Nakba é uma oportunidade de relembrar o sofrimento do povo da Palestina, cujo começo remonta ao século passado. O embaixador da Palestina, acreditado em Angola, Jubrail Shomali, referiu, entretanto, que os palestinianos continuam a sofrer em consequência das ações de Israel, que ignora inclusive a lei internacional. O Nakba significa que Israel destrói tudo na Palestina. Em 1948, eles vieram à Palestina, eles mataram muitas pessoas, mataram mais de 50 mil pessoas pelo grupo de Israel. E eles destruíram 5 mil cidades baixas de Palestina. E eles desalojaram mais de 1 milhão de palestinos, invadindo as suas casas. Isso começou em 1948. Now we have 7 million refugees outside Palestine. Agora temos 7 milhões de palestinos refugiados. Na cerimônia que decorreu no Memorial António Agostinho Neto, o diplomata agradeceu o apoio do presidente de Angola, João Lourenço. Angola is a friend country of Palestine. Angola é um país amigo da Palestina. E nesta ocasião, eu gostaria de agradecer neste momento o presidente João Lourenço e o governo de Angola. E também somos amigos, a Palestina é amigo do povo de Angola. Da parte de Angola, o deputado do MPLA, Mário Pinto de Andrade, reiterou o apoio do país à causa da Palestina. Mário Pinto de Andrade disse que é preciso haver mudança de postura dos governos mundiais em relação ao que acontece em território palestiniano. O imperialismo internacional, as grandes potências da época, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, não tiveram em conta os interesses do povo palestiniano e de outros povos. No quadro da queda do Império Otomano. Há muitos problemas hoje que o mundo vive, que a causa tem a ver a forma como as grandes potências lidaram com o desmembramento do Império Otomano. Então é causa de muitos conflitos no mundo. Infelizmente, o povo palestiniano está a pagar isso. Foi espezinhado da sua terra para que outros estrangeiros viessem ocupar a sua terra. O povo angolano e o MPLA fundamentalmente sempre foi solidário com o povo palestiniano. E é por isso que em Angola nós temos uma embaixada do governo da Palestina. E acho que vamos continuar a ser solidários com este grande povo, com este heroico povo que luta há mais de 77 anos pela sua dignidade. Nakba é uma palavra da língua árabe que, traduzida para português, significa catástrofe ou desastre. É usada para referir-se aos acontecimentos referentes ao povo palestiniano, como assassinatos e deslocações forçadas, por exemplo, que acontecem desde 1947. Novos ataques na faixa de Gaza resultaram em pelo menos 20 mortos na manhã desta sexta-feira, dia também marcado pela reunião de altos responsáveis ucranianos antes das conversações de negociações previstas com a Rússia. Confira o compacto internacional. Altos responsáveis ucranianos estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira em Istambul com representantes europeus e norte-americanos. A reunião ocorreu antes das conversações previstas com a Rússia, das quais os representantes europeus estão excluídos. Este primeiro encontro reuniu o ministro da Defesa ucraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros e o chefe da administração presidencial ucraniana, com os conselheiros de segurança franceses, alemães e britânicos e o enviado dos Estados Unidos da América. Novos ataques na faixa de Gaza resultaram em pelo menos 20 mortos na manhã desta sexta-feira. Sobreviventes relataram que ainda há muitas pessoas nos escombros. Trata-se do terceiro dia que Israel intensifica sua ofensiva no território. Ao todo, mais de 200 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil local, controlada pelo grupo terrorista Hamas. Nesta quinta-feira foi registado o maior número de mortos em um só dia desde que Israel voltou a atacar a faixa de Gaza em março, com mais de 100 vítimas. Um grande empresário de construção civil e outras 12 pessoas se entregaram à polícia nesta sexta-feira, acusados de negligência criminal pelo colapso de um arranha-céu em Bangkok durante o terremoto de 28 de março. A principal empreiteira tailandesa responsável pelo projeto do edifício e outras 16 pessoas foram acusadas, segundo a polícia de Bangkok. 92 pessoas foram encontradas mortas nos escombros do edifício que estava em construção. Ainda há desaparecidos. O prédio, que seria a nova sede do Escritório Nacional de Auditoria, foi o único na Tailândia a desabar durante os tremores.
E vamos agora falar de desporto. 1º de agosto venceu o Interclube por 75-72 no 4º jogo das meias-finais do Unitel Basket, forçando assim a negra, que acontece neste sábado, às 19 horas, no pavilhão da Cidadela Desportiva. O pavilhão principal da Cidadela não esteve repleto de adeptos para acompanharem uma partida escaldante da bola ao cesto. Na quadra estiveram 2 clubes históricos do nosso país, mas apenas um poderia sair vitorioso. Ao longo do jogo, a vitória estava mais encostada aos militares, que não atiraram a toalha ao chão, pois o acesso à final continua a ser o alvo. Prova disto é que no primeiro quarto, 1º de agosto, vencia por 14 pontos de diferença, 21-7. No segundo período, o PRI continuou a segurar o jogo, tendo vencido por 4 pontos de vantagem, 40-36. No terceiro quarto, a formação afeta a Polícia Nacional cometia vários erros, o que levou os militares a saírem de forma vitoriosa, 58-51. Já no último quarto, o cenário do jogo mudou completamente, 75-72 foi o resultado. O extremo base, Valdemar Avelino, do 1º de agosto, foi o dono e senhor dos pontos, tendo convertido 22, fez ainda uma assistência e ressaltou por 2 vezes. Ao passo que, no Interclube, o base Remer Santana fez 18 pontos e 4 assistências. Lazaré Adingono garantiu que o objetivo do clube passa por continuar a trabalhar rumo à grande final. Nós não temos margem de erros. Nós ainda estamos a cometer erros de palmatória e esse podia não ter custado o jogo. Então, como eu disse, vou voltar a repetir, nós respeitamos o processo, não é, da construção. Ou seja, nós temos que, como estamos a fazer, ter uma boa base. É isso que o Clube Desportivo 1º de Agosto está a fazer. Por outro lado, Hélder Domingos afirmou que a sua equipa começou mal o jogo. Nós entramos muito mal no jogo e depois foi uma procura da busca do resultado, para equilibrarmos o resultado ou passarmos. Mas depois disso não houve serenidade também. Houve uma série de más decisões tomadas pelos nossos atletas, mesmo até nos últimos 2 minutos, quando passamos por um ponto. Mais decisões, um turnover que acredito que influenciou o jogo, porque depois levamos uma antidesportiva. Recordo que o 5º e último jogo acontece neste sábado às 19 horas no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Mais um intervalo no Hoje Notícias. Voltamos a seguir. Volte connosco. Bem-vindo de volta à última parte do Hoje Notícias. O Centro de Ciências de Luanda promove até o dia 19 deste mês a primeira feira de Ciência e Tecnologia, em alusão aos Dias Internacionais da Luz, Telecomunicações e Dia do Físico. A acompanhar o evento está o Simão João. Simão, boa tarde. Já tem e também das telecomunicações e do Dia do Físico. É um evento que está a decorrer aqui no Centro de Ciências de Luanda e também está a ser organizado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação, na qual eu vou agora à conversa com Amilcar Silva, ele é o Diretor Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação. Muito boa tarde, estamos em direto para a Rede Girassol. Qual é, de resto, o grande objetivo da realização deste evento, que por sinal é a primeira feira tecnológica? Muito boa tarde ou bom dia, como estão. Esta feira e esse evento científico tem como objetivo publicitar, não é, e fazer conhecer, não é, a população geral e particularmente estudantes e professores sobre a importância da física, a importância da luz e a importância das telecomunicações naquilo que é o nosso dia a dia. E, de todo modo, também incentivar particularmente os jovens a olharem um pouco mais para essas áreas das ciências, tendo em conta de que cada dia que passa o número de candidatos e o número de profissionais ligados às ciências STEM vai reduzindo cada vez mais.
Como é que está aquilo que é o envolvimento dos jovens às tecnologias? Que apreciação é que o Ministério pode fazer em relação a isto? Bom, se eu tiver que lhe dizer o que é que o Ministério pode dizer em relação a isso, provavelmente estaria não lhe dar dados muito concretos. Mas por aquilo que a gente vai observando no dia a dia, existe um grande interesse por parte da juventude no que diz respeito às tecnologias. Agora, falta muito mais oportunidades, né, para que eles possam desenvolver de forma sábia aquilo que realmente lhes vem à mente como projetos que eles queiram desenvolver. Então é preciso dar um pouco mais de espaço a esses jovens no sentido de fazerem fluir aquilo que são as ideias que eles criam e que têm do ponto de vista das tecnologias. Exatamente, e o que nós notamos atualmente é que há muitos jovens com um interesse muito grande ou com projetos tecnológicos. Em termos de incentivos a estes projetos, maior abertura, no sentido de que eles sejam expostos, o que é que o Ministério tem estado a fazer? Bom, em princípio o Ministério trabalha no sentido de facilitar, apoiar e supervisionar tudo aquilo que vai sendo feito. É evidente de que existe por parte das unidades, dos institutos ou das instituições de ensino superior que são geridas ou que são controladas pelo Ministério do Ensino Superior, por via indireta, que vão fazendo determinadas atividades. Mas o próprio Ministério também desenvolve atividades no sentido de estimular, não é, a ciência, a tecnologia e a inovação. Por exemplo, existe ou foi atribuído ano passado o Prêmio Nacional de Ciência e Inovação, na sua primeira edição. Este ano teremos novamente, em dezembro, e que está inserido dentro dos 50 anos da nossa independência. Então, existem outros prêmios, não é, que vão sendo atribuídos alguns incentivos do ponto de vista da área das ciências e tecnologia. Por exemplo, este ano também teremos a chamada Feira de Tecnologias, será em Benguela, a quarta-feira de tecnologia que nós chamamos de FIABAT, e temos a 9ª conferência, não é, sobre ciência, tecnologia e inovação. Então, todos esses passos que o Ministério desenvolve ou realiza é sempre com o objetivo de promover, de incentivar os jovens para que possam apresentar os trabalhos, as ideias que têm, aquilo que são as suas inovações, no sentido de que eles encontram um espaço para apresentar esses elementos. Muito obrigado. Aqui as palavras de Amilcar Silva, ele é o diretor nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação do Ministério do Ensino Superior, e o essencial desta primeira feira tecnológica que está aqui a decorrer no Centro de Ciências de Luanda. Um assunto que vamos desenvolver em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo. Boa tarde. Boa tarde, Simão João. Termina aqui a edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Fica a seguir com o Desporto na Rede. Até à próxima.